O nome Débora vem do hebraico Deborá, e significa abelha. O importante papel desempenhado por ela no momento complicado da história do povo de Israel lhe coloca em destaque. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Juízes 4 versículos 1 e 2. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, sendo ela a quarta juíza após essa formação de julgamento. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Juízes 4 versículos 4 e 5. Apesar de Débora ser considerada uma juíza comum, ou seja, de causa ordinária e não militar, ela ficou marcada por ser a pessoa que foi capaz de resolver o problema de fragmentação das tribos de Israel, reagrupando-as e chamando-as novamente à fidelidade a Deus. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoam de Quedes de Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai, e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Juízes 4 versículo 6. Débora viveu em um período complicado da história de Israel, época em que o sacerdócio não funcionava e também não havia reis dominando sobre o povo. Uma coisa que fica evidente na narrativa de sua história é a fraqueza e a covardia que caracterizava os homens naqueles dias. Sob essa ótica, podemos dizer que seu ministério foi um tipo de protesto contra essa realidade. Quando se viram oprimidos por Sísera, capitão do exército de Jabim, os israelitas apelaram para Débora. Ela então recorreu a Baraque, para que ele liderasse os israelitas contra Sísera, segundo a palavra do Senhor. Porém, Baraque, insistentemente, disse que só iria para a batalha se Débora fosse com ele. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Juízes 4 versículo 8. Diante dessa situação, Débora concordou em acompanhar Baraque, entretanto deixou claro que, devido ao modo covarde com que Baraque agiu, não seria dele a honra da vitória. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou, e partiu com Baraque para Quedes. Juízes 4 versículo 9. O resultado da batalha foi a esmagadora vitória do povo de Israel sobre Sísera, na batalha de Quizon. Por isso Débora é reconhecida como a pessoa que liderou a libertação do povo de Israel da opressão de Jabim, rei dos cananeus. O exército de Jabim liderado por Sísera, era belicamente mais poderoso que o exército de Israel. Daí talvez possa se explicar, mas não justificar, a covardia de Baraque. Como já dissemos, Débora acompanhou Baraque na batalha, e a vitória do povo de Israel se deu pela direta intervenção de Deus. E o Senhor derrotou a Sísera, e a todos os seus carros, e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque, e Sísera desceu do carro, e fugiu a pé. Juízes 4 versículo 15. Sísera, diante do avanço dos 10.000 homens liderados por Baraque, desceu de sua carruagem e fugiu a pé. Ele procurou abrigo na tenda de Jael, mulher do Quineu-Eber, pois havia paz entre Jabim e o clã do Quineu-Eber. A Bíblia diz que Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou a entrar em sua tenda prometendo a ele proteção. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em prato de nobres lhe ofereceu manteiga. Juízes 4 versículo 25. Quando Sísera pediu água e Jael lhe deu leite, ela estava oferecendo o que havia de melhor em sua casa. O povo daquela região apreciava esta bebida, feita com um leite de cabra colocado num odre velho que, depois, era chacoalhado. O leite, então, azedava ou fermentava, quando misturado com as bactérias que permaneciam no odre já usado anteriormente. Sísera então pediu à mulher que, se alguém perguntasse se havia alguém em sua tenda, ela deveria dizer que não. Sísera ficou escondido na tenda de Jael, coberto com um pano, até que,
exausto, ele dormiu um sono profundo. Jael se mostra como mulher decidida e corajosa, cujo nome, Jael, significava cabra selvagem ou montês. Ela não era judia, ela e seu esposo Eber eram quineus. Os quineus eram um povo nômade, eles viviam em clãs nas terras prometidas de Canaã, compartilham de uma herança cultural e linguística. Então, Jael pegou uma estaca e um martelo e aproximou-se dele silenciosamente, e então lhe cravou a estaca na têmpora, e ele morreu. Quando Baraque passou à procura de Sísera, Jael saiu ao seu encontro e lhe mostrou o homem morto, cumprindo-se exatamente conforme Débora havia dito, que uma mulher seria responsável por matar o líder do exército inimigo. Bendita seja entre as mulheres, Jael, mulher de Eber, o quineu, bendita seja entre as mulheres nas tendas. Juízes 5 versículo 24. Após essa batalha, os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, e o rei cananeu foi completamente destruído pelo exército de Israel. Isso cegou a terra 40 anos. Juízes 4 versículo 32. Um destaque para o Cântico de Débora. Canção registrada no livro de Juízes, provavelmente composto imediatamente após a vitória, celebra a vitória de Débora e Baraque contra Sísera. Esse cântico é uma das mais antigas peças de literatura do Antigo Testamento, e tem sido preservado até os dias de hoje. Escavações em Hazor indicam que teria sido um lugar lógico para um poderoso domínio cananeu, sobre um amplo território de Israel. Tel Hazor ou Atzor é uma colina acima do sítio da antiga cidade Hazor, cujas ruínas são as maiores e as mais ricas de Israel. Hazor era uma antiga cidade na Galiléia norte do Mar da Galiléia entre Rama e Cádiz. Atualmente o sítio já foi escavado várias vezes, tendo começado em 1955 com James Armand Roteldio. Em 2005, foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade, juntamente com Megido e Berseba. Dois reis mais importantes de Hazor era Jabim I, pela qual lutou com Josué na Batalha das Águas de Merom, e Jabim II, que escravizou os hebreus e sendo titulado Rei de Canaã. Esta era a principal sede de autoridade cananeia. As escavações confirmaram que, durante esse período, Hazor era a maior cidade da região, com uma população estimada em cerca de 20 mil habitantes na Cidade Alta e na Cidade Baixa, ainda em grande parte não escavada. Achados arqueológicos como o fragmento de Mari, uma tabuleta cuneiforme que contém referência a um Jabim de Hazor, são elementos que nos revelam que existe a possibilidade de relação bíblica com acontecimentos históricos. A antiga cidade da Idade do Bronze Final foi devastada durante o século 13 a.C. por um incêndio tão feroz que causou rachaduras nas estruturas arquitetônicas de basalto, incluindo o palácio e o santuário do portão, deixando para trás uma camada de cinzas que chegava a 1 metro de profundidade em algumas áreas. Esta camada de destruição foi originalmente atribuída por Yadin às campanhas lideradas por Josué. Embora a data da destruição final da cidade cananeia de Hazor seja um pouco tardia, evidências indicam agora que Yadin pode ter acertado ao associar essa devastação aos israelitas. Ficamos por aqui com nossos estudos sobre o contexto bíblico e histórico. Obrigado por estar conosco. Se gostou, clique em curtir, ative o sininho para mais notificações e inscreva-se. Para mais conteúdos como esse, ajude nosso canal a crescer.